Olá, crianças, a graça e a paz. Olha nós aqui novamente para um novo ano, uma nova revista, um novo trimestre, tudo cheio das bênçãos de nosso querido Deus, né? Então, crianças, olha só, vamos iniciar nosso primeiro trimestre, né, desse ano de 2024, com essa linda revista que vocês estão vendo aí, com o tema Encontrando com Deus. Nós vamos aprender histórias maravilhosas aqui através dessa revista, crianças. E aí, como é que vocês estão? Lucas, Danilo, Cairo, estão bem? Eu espero que sim. Então, para iniciar nossa aula, vamos para aquele momento que a gente sempre, né? Você já conhece, nosso momento especial, que é o momento da oração. Vamos lá, criança, vamos fechar nossos olhos e falar com o Papai do Céu. Querido Papai do Céu, graças te damos por mais este momento aqui, Senhor. Muito obrigada pela oportunidade, pela saúde, pela proteção, pela nossa escola online. Te agradeço pela vida de cada criança que está assistindo esse vídeo, Senhor. Deus amado, nós te pedimos que o Senhor fique conosco durante todo esse momento, nos abençoando grandemente. Obrigada por tudo. Amém. Muito bem, e agora vamos para aquele outro momento também muito legal, muito especial. É o momento do louvor, criança. Então vamos lá, vamos louvar bem alto, bem bonito, ok? E agora, crianças, vamos conhecer o tema da lição de hoje. Nossa primeira lição do ano, né? A nossa nova revista, lição de número 1, tem como tema o primeiro encontro na Bíblia. Novamente, crianças, vamos memorizar, hein? O primeiro encontro na Bíblia. Memoriza aí, hein? E agora, falando em memorizar, vamos para o nosso memorizando. Vamos lá falar junto? Olha só aí, como tá legal o nosso memorizando de hoje. Pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna. Então, esse memorizando se encontra no livro de Romanos, no capítulo 6, versículo 23, ok? Memoriza aí, crianças. E agora vamos explorar nossa Bíblia, né? Que se encontra, olha só, o primeiro encontro na Bíblia, você pode pesquisar na sua Bíblia, se encontra no livro de Gênesis, sim, capítulo 1, versículo 26, também no capítulo 2, versículo 3 ao 7, capítulo 18, versículo 25, no capítulo 3, do versículo 1 ao 10. Então vamos lá, muita atenção para a nossa história de hoje. A Bíblia é um livro de muitas histórias interessantes, no qual há registros de extraordinários encontros com Deus. Em alguns, o Senhor se apresentava ou dava uma missão especial a alguém.
Outros, contudo, eram para ele operar juízo, ou seja, para corrigir algum erro cometido. Seja qual for o motivo, né, crianças, é sempre maravilhoso ter um encontro com Deus. Até mesmo para Ele nos disciplinar, pois o Senhor só corrige a quem ama e considera como filho. Sabe quando os nossos pais nos disciplinam porque querem o nosso bem? Isso mesmo. Eles não nos disciplinam porque eles querem o nosso mal, não. É porque querem o nosso bem. Imagina só o nosso Pai Celestial, né? Ele não quer que nada de mal nos aconteça. Você sabe qual é, criança, o primeiro encontro com Deus registrado na Bíblia? Está lá no livro do começo, chamado de Gênesis. Lembra lá do tema da lição, onde eu tenho referência do livro onde você poderia encontrar a nossa história de hoje? Então, livro de Gênesis. Então, vamos iniciar a nossa história de hoje. Quando o Criador formou os céus e a terra, assim como todas as coisas, ele colocou o homem e a mulher no jardim do Éden para cuidar da criação, para zelar pela terra, pelos animais, pela natureza, mas principalmente para viverem em comunhão com ele, para serem seus amigos. Por isso, se encontrava com eles todos os dias. Que coisa maravilhosa, não é mesmo? Mas, infelizmente, tudo isso mudou quando Adão e Eva desobedeceram à única proibição de Deus. Sabe qual era a única proibição de Deus, crianças? Quem sabe aí, hein? A única proibição era não comer, nem mesmo tocar a fruta da árvore que ficava no meio do jardim, a fim de que eles não morressem. Mas certo dia, crianças, a serpente, identificada na Bíblia como o próprio diabo, enganou Adão e Eva e os convenceu a duvidarem daquilo que Deus ordenou. Então, crianças, olha só o que aconteceu com eles aí. Eles comeram do fruto que Deus havia proibido, pensando que nada de ruim aconteceria. E sabe o que aconteceu? Esta desobediência trouxe muitos prejuízos. Assim que eles comeram, eles se sentiram diferentes, perceberam que estavam nus e fizeram vestes para si, usando folhas de figueira. E no entardecer, criança, daquele dia, quando o Senhor os procurou para conversar, como sempre fazia, algo estava diferente. Adão e Eva se esconderam de Deus. O sentimento de culpa veio sobre eles. Eles sentiram medo e vergonha, algo que nunca tinham experimentado antes. Tudo isso por causa do pecado. O Senhor questionou Adão sobre o motivo dele ter se escondido. E Adão respondeu que estava com medo, pois sabia que estava nu diante de Deus. Em seguida, o Criador perguntou se ele havia comido da árvore proibida. Adão, em vez de assumir seu erro e pedir perdão, colocou a culpa em Eva, dizendo que ela que havia lhe dado fruto para comer. Quem é que já viu uma cena parecida? Para se livrar das consequências de um erro, alguém culpa outra pessoa. Isso é muito feio, hein? E está vendo? Isso começou lá no Jardim do Éden, junto com o primeiro pecado. Eva, ela fez o mesmo e disse que o engano veio da serpente. Deus sabia que, na verdade, todos eles eram culpados pela desobediência. Iriam arcar com as consequências. Assim, Adão e Eva não puderam mais viver no Jardim do Éden, que foi fechado.
E pior ainda, eles perderam a intimidade que tinham com o Criador. Que tristeza, né, crianças? Esses encontros face a face com Deus tornou-se impossível para eles e para nós também, infelizmente. Quando fazemos algo, criança, que desagrada o coração de Deus, nós podemos pensar em nos esconder e nos livrar das consequências, não é mesmo? Mas olha só, criança, como nós vimos, né, na história de hoje, colocar a culpa nos outros, né, não vai resolver nada, não vai resolver nada mesmo. É preciso que a gente assuma o nosso erro e que a gente peça perdão ao Senhor. Deus, ele é amoroso e não tem prazer, criança, em nos castigar. Isso mesmo. Ele é tão cheio de misericórdia que enviou seu Filho, Jesus Cristo, para morrer pelos nossos pecados e nos aproximar dele novamente. Glória a Deus, né, criança? Para isso, é preciso, criança, que a gente se arrependa, a gente tenha um coração sincero e aceite Jesus como nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém, crianças? Essa lição de hoje nos mostra, né, que vocês possam entender, que vocês possam aprender que Deus criou o ser humano para se relacionar com Ele. Mas, infelizmente, o pecado veio e nos afastou de Deus. Criança, nós não precisamos nos esconder de Deus, pois Ele já providenciou o nosso perdão. Ele é um Deus misericordioso que nos ama e nos quer somente o bem, criança. Ok? Nossa história de hoje termina agora. E aí nós temos a atividade de vocês, criança, atividade da revista, tema da lição, memorizando o vídeo com resumo da lição, onde eu estarei esperando lá no grupo do WhatsApp da nossa escola bíblica. Ok, crianças? Então aqui eu encerro a nossa primeira aula desse lindo trimestre, com essa linda revista maravilhosa, com essas histórias que nós iremos aprender histórias maravilhosas. Ok? Tchau, tchau, crianças. Até a próxima aula. Que Deus abençoe a cada um.